esboço do livro de Atos, para te ajudar a fazer a leitura. O livro de Atos, ele pode ser dividido. Eu vou fazer primeiro uma divisão, uma macro divisão, uma divisão zona, ok? Para vocês não esquecerem mais, ok? Não vai esquecer nunca mais, é fácil de lembrar. Porque é dividir em duas partes só. No primeiro momento, divida o livro de Atos em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 12 e do capítulo 13 até o capítulo 28. Ok? Do 1 ao 12, a figura mais falada é Pedro, o apóstolo Pedro. São os atos de Pedro. De 1 a 12 são os atos de Pedro. De 13 a 28 são os atos de Paulo. Ou, se você quiser ser muito mais específico, do 12 a 25, como está aqui, mas é que é mais fácil lembrar do capítulo 13, tá bom? Não faz mal, não tem muita diferença. De 12 a qual? De 1 a 12, Pedro, atos de Pedro. De 13 a 28, atos de Paulo. Fácil de lembrar, gente. Facinho. Como Paulo se intitula enquanto apóstolo? Apóstolo dos gentios. Gentios, ou seja, dos não-judeus. Aliás, as suas viagens missionárias são em todas as regiões fora de Israel, praticamente. Ele faz algumas pregações em Jerusalém, Antioquia e só. Depois o foco dele é ir para a região da Grécia, Ásia Menor, e aí região de Roma, até Espanha, ok? Agora, o próprio Paulo chama Pedro de apóstolo dos judeus. Então, se nós temos, por um lado, primeiramente Atos de Pedro, então nós temos a missão cristã aos judeus, afinal ele é o apóstolo dos judeus, ok? Tá fácil de entender, né? Se Paulo é o apóstolo dos gentios e a segunda parte do livro de Atos fala muito sobre as missões de Paulo e é dos gentios, então temos a missão cristã aos gentios na segunda parte. Gentios, judeus, né? E, gente, olha que esboço fácil, né? Porque o livro de Atos pode ser dividido em duas partes e cada uma das duas partes em 3 partes só. É muito simétrico. Estão vendo? Não é igual aos evangelhos, que é cabeludo. Certo? Aí, cada uma dessas grandes partes, temos 2 partes, certo? Vamos pegar a primeira parte, os atos de Pedro, ou seja, a missão cristã, o evangelho chegando aos judeus. Afinal, Pentecostes é com os judeus, certo? São 3.000 de judeus convertidos. O concílio de Jerusalém. Então, assim, você tem. E também Judéia e Samaria, certo? Mas aí que está uma característica literária de Lucas. Quando ele termina uma sessão, ele mostra que ele termina. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom, porque isso é fácil da gente entender o texto. Entendeu? Diferente de Marcos. Que Marcos você não sabe onde ele começa, onde ele termina. Tá bom, e onde é que... Quando você começou o assunto e terminou? Você não sabe. É tão cabeludo, tão difícil, que você não sabe, entendeu? Você não sabe quando ele começa e quando ele termina. Difícil fazer esboço de Marcos, a não ser aquela divisão que a gente já falou no 10:45 lá. Agora, Lucas, ele é um bom escritor. Ele manja da língua dele, ele manja do grego. Inteligentíssimo. Então, ele mostra quando ele terminou um assunto. E sabe qual é a marca característica de quando ele terminou um assunto, quando ele está fechando o assunto e iniciando outro, está fazendo a transição? É quando ele fala como que a igreja estava indo. É quando ele dá esses resumos. E a igreja se fortalecia. Entendeu? Sabe, esse termo de Atos é muito comum. Então a igreja
estava assim, 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 assado. E os apóstolos se fortaleciam. E eles, sabe, ele dá essas marcas. O Espírito Santo estava entre eles, não sei o que. Ele dá essas marcas. Vamos ver alguns exemplos? Vem comigo para o 6:7, que é o primeiro exemplo. Capítulo 6, versículo 7. Olha uma dessas marcas aí. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Olha outra marca, 9:31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Estão vendo? Quando ele usa esses verbos, se eu estiver errado, você me corrija, no pretérito imperfeito, tá certo? Crescia, se fortalecia, tinha, entendeu? Quando ele usa os verbos nesse pretérito imperfeito, ele está dando essa marca de que ele está transicionando de assunto. E em todos os casos em que temos uma transição, ó, no 6:7, no 9:31, no 12:24, no 16:5, no 19:20 e no 28:31, ele fala dessa maneira. Então, se você quiser, uma maneira fácil, quando você tiver tempo, pega esse esboço aqui, vai para o livro de Atos e grifa essas frases. E faz um grifo mais enfático no 12:25, que é onde tem a principal, que é a grande transição do livro, tá? Porque eu falei 13 para, ou no 13:1 também vale, tá? Porque é um período de transição, ou no 12:25 ou no 13:1, faz uma marca maior, assim, ó, mudou de assunto, ele está indo para outro caminho, ok? E depois pega esses versículos aqui, ó, 6:7, 9:31, 12:24, 16:5, 19:20, 28:31, porque são essas marcas dele dizendo e como estava a igreja e o que estava acontecendo nesses verbos aqui no pretérito imperfeito. Estão entendendo? Estão comigo? Ok? Bom, vamos então ao primeiro versículo novamente do livro de Atos, que eu gostaria de mostrar para vocês algumas. Eu sempre gosto de ler os primeiros versículos, né, de cada livro que a gente está lendo, para a gente entender a base agora teológica do livro de Atos. Do versículo 1 novamente, ok? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lembra que eu falei que ia falar sobre esse começou? Por que começou a fazer? Versículo 1. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Alguém tem alguma ideia? O que Jesus iniciou, os apóstolos continuaram? Perfeito, meu amor. Você merece um beijo e eu posso te dar um beijo porque você é minha esposa. Então, é exatamente isso. Gente, é impressionante. Mas o livro de Atos, sim, ele indica não só como uma continuidade textual, é um texto que está dando continuidade, não, uma continuidade teológica, ou seja, a igreja é a continuidade do Cristo ressurreto e assunto aos céus, por meio do Espírito Santo. Quando Jesus sobe e envia o Espírito Santo, ele está dizendo isso. O Espírito Santo no meio de vocês vai formar Cristo em vós. Lembra de uma famosa frase, onde que aparece a primeira vez o nome cristãos? Em Antioquia. E por que será que Lucas está enfatizando isso? Porque ele está dizendo, pequenos cristos, Jesus copy. Cópias de Jesus. A igreja é a continuidade do Cristo ressurreto. Tanto é que é surreal, mas os apóstolos fazem os mesmos milagres que Jesus. Tanto Pedro quanto Paulo ressuscitam mortos. Os dois são perseguidos pelas mesmas pessoas que perseguiram Jesus.
Tanto Pedro quanto Paulo são perseguidos pelos sumos sacerdotes. E João também. Os dois são presos. Os dois são chicoteados. A história está se repetindo, parece. Tem até uma frase bem teológica ali, que diz que Paulo, ali no capítulo 14, quando ele sofre essas coisas, ele é apedrejado por judeus. Quando ele sofre essas coisas, ele diz assim: importa que nós soframos para que provemos mais do reino de Deus. Ele fala isso. Por meio dessas provações que estamos passando, estaremos provando mais do reino de Deus. A história parece repetir, muito parecida. A única coisa que muda é a ordem da pregação. Se com Jesus foi da Galiléia para a Judéia, em Atos é da Judéia para o resto do mundo. E vamos ver isso no texto. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lembrem-se que esses dois verbos aqui são o resumo, basicamente, da vida de Jesus e dos evangelhos. O que ele fez e o que ele falou. Ponto. Alguns evangelhos enfatizam o que ele fez, outros evangelhos enfatizam o que ele falou. O evangelho de Marcos enfatiza o que ele fez ou o que ele falou? A gente falou sobre isso. Isso, o que ele fez. É o evangelho dos feitos de Jesus. E o evangelho de Mateus? O que ele falou, por quê? Os 5 discursos de Jesus. O evangelho de João eu falo que é o evangelho vermelho, que algumas bíblias, nas suas traduções, quando Jesus fala, coloca letra em vermelho. Não sei se alguém tem alguma bíblia aqui, assim? Você? Você também? Então, o evangelho de João é o evangelho vermelho, porque só tem fala de Jesus praticamente. Então é o evangelho das falas de Jesus. E outros é o evangelho dos feitos de Jesus. Fazer e ensinar. A mesma coisa acontece com os apóstolos. Eles estão dando continuidade ao ministério de Cristo, fazendo e ensinando. As duas coisas. Pregando e fazendo. Fazendo o quê? Milagres, sim. Curas, sim. Sinais e maravilhas, sim, mas não só. Ajudando os pobres também, e Lucas enfatiza muito isso. São os apóstolos que organizam o quê? A coleta de dinheiro nas igrejas para que seja enviado àqueles que estão sofrendo. Né? E depois eles delegam algumas dessas funções também aos 7 diáconos. Lembram disso? Por quê? Eles estão muito tomados com a palavra, com a pregação, então eles estabelecem 7 diáconos, Estevão é um deles, para servir às mesas, para ajudar os pobres. Ok? Mas é sempre isso, fazendo e ensinando. Jesus começou a fazer e ensinar, e a igreja continua a fazer e ensinar. O problema, muitas vezes nos dias de hoje, é que ou algumas igrejas só fazem e não ensinam a palavra, ou outras só ensinam a palavra e não fazem. Mas 2 pilares da igreja são fazer e ensinar, porque ela é a continuidade do ministério de Jesus. E ele começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. A igreja vem continuar a continuidade daquilo que Cristo faz, fazendo e ensinando, porque ela está trazendo a realidade do reino de Deus para a terra. A realidade espiritual do reino, a ética do reino, a cultura do reino, a moral do reino, a verdade, a justiça, as virtudes do reino de Deus, do reino dos céus, devem infiltrar na terra por meio da igreja. Como? Fazendo e ensinando. Ok? Estão pegando? E comendo com eles, meu Deus do céu,
Jesus não ressuscitou em espírito, gente. Jesus ressuscitou em corpo. Ele comia. Ele manda Tomé tocar nele. Veja que eu não sou um fantasma, porque um fantasma não tem carne e osso, como eu tenho, é o que ele fala para Tomé. É um corpo glorificado? Sim, um corpo que não tem muitas vezes, não sofre os limites da física, da natureza. Sim, corpo glorificado pela glória e pelo poder de Deus, mas ainda é corpo, ok? A influência platônica dentro do cristianismo fez a gente separar tanto o que é espiritual daquilo que é terreno, como se as coisas não pudessem convergir juntas. Aquilo que é material e aquilo que é espiritual. A herança da filosofia platônica fez isso com a nossa leitura da Bíblia. E a gente separa o que é espiritual como o que é nebuloso, fantasmagórico, parece tudo fumaça, e o que é terreno como se fosse concreto. Mas não, a Nova Jerusalém é o céu que desce na terra e as duas coisas viram uma coisa só. E o Cristo ressurreto também, ele é assim, porque ele é a base da Nova Jerusalém, ele é o fundamento da Nova Jerusalém, porque ele é tanto corpo como espírito plenos, perfeitos. E ao mesmo tempo que ele podia aparecer e desaparecer, ele podia comer com eles. E qual foi a ordem de Jesus? Versículo 4: deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Promessa não só prometida por Jesus, mas prometida pelos profetas. E Pedro vai dizer isso: o que vocês estão vendo e ouvindo foi profetizado pelo profeta Joel. Depois a gente vê sobre isso. Versículo 6: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Jesus, será que é agora que você vai restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então chega lá os discípulos e fala: Jesus, o Senhor está ressurreto, vamos receber o Espírito, é agora que o reino de Israel vai ser restabelecido. É agora que Roma vai cair. É agora que nós judeus vamos dominar o mundo. Entendeu? Porque isso está profetizado pelo Antigo Testamento. Um reino do Messias. Nós já falamos sobre isso no Evangelho de Mateus. Mas Jesus diz: gente, espera um pouquinho. Não cabe a vocês conhecer quando isso vai acontecer. Isso vai acontecer? Vai. O reino de Cristo vai descer sobre a terra e ele vai reinar por todo sempre. Ele vai ser o rei. O dia que um judeu vai governar o mundo. Sim, Jesus. Para que todas as famílias sejam abençoadas. O problema dos judeus é que eles queriam governar o mundo, mas não para abençoar as famílias da terra. Essa é a grande diferença. Eles queriam governar o mundo por autoridade, por poder, por fama. Agora, Jesus quer governar o mundo a partir de Jerusalém para que a aliança abrâmica se cumpra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem como as famílias, os povos desta terra serem abençoados, se não for por meio da aliança abrâmica, por meio de Abraão e por meio do seu descendente, Jesus Cristo. E por meio dele, agora as famílias serão abençoadas. Então, não cabe a vocês, apóstolos, conhecer quando que isso vai acontecer. Mas o que vocês têm que fazer, apóstolos? Mas, versículo 8, e o versículo 8 do capítulo 1, grifa, se você puder, é talvez um dos principais versículos do livro de Atos. Acho que você já ouviu esse versículo, né? Na sua vida, tanto que as pessoas leem esse texto. Por quê? Ele dá a base do que vai acontecer no livro de Atos. O que vai acontecer? Mas vocês receberão poder. Gente, o livro de Atos é um livro de poder, porque tudo que os apóstolos fazem é por meio do poder do Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. A Ana falou sobre isso há 2 semanas atrás. A palavra testemunha em grego é martyrios.
A mesma raiz da palavra mártir. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, vamos voltar para o começo do versículo 8. Vocês receberão poder. Poder é uma palavra-chave nesse versículo, porque todo o livro de Atos fala sobre o poder do Espírito Santo. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Se tem alguém que está por detrás do livro de Atos, como um protagonista coadjuvante ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ele é protagonista, porque é por meio dele que os apóstolos fazem os milagres, ele meio que se esconde, né? Espírito Santo está em todo o livro de Atos, todo o livro de Atos. E serão minhas testemunhas, terceira palavra importante desse versículo. Poder, Espírito Santo, testemunhas. Testemunhas de quem? Testemunhas de quem? Quem que está falando isso? Olha o versículo 6, versículo 7, quem que está falando? Jesus. Serão minhas testemunhas. Então, são testemunhas que pertencem a Cristo. Minhas, possessão. São testemunhas de Cristo. Isso é muito importante para o livro de Atos, porque eles não são testemunhas da igreja. O livro de Atos não é só para elogiar a igreja. O livro de Atos é para elogiar Jesus. Eles não são testemunhas de Herodes. Eles não são testemunhas de Pilatos. Eles não são testemunhas de imperadores, de Nero. Nem mesmo testemunhas de Paulo, ou testemunhas de Pedro, ou de qualquer outro apóstolo. São testemunhas de Cristo. E o livro de Atos enfatiza isso. Enfatiza o fato deles serem testemunhas e enfatiza o fato deles serem testemunhas da ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo é a pregação do livro de Atos. Por incrível que pareça, por mais que a gente fale muito, e devemos falar, sobre a morte de Jesus, a pregação apostólica no livro de Atos especificamente só fala da ressurreição praticamente. Fala da morte sim, claro, mas a ressurreição é a grande pregação dos apóstolos. Você vê que ele acabou de falar, dando provas incontestáveis da ressurreição. Os apóstolos estavam tão encantados com a ressurreição, sabe por quê? Somente a morte de Jesus não garantiria a nossa justificação. Sim, Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, na cruz do Calvário ele pagou os nossos pecados. Sim, o pagamento foi feito na cruz, na morte. Quando ele morre, os nossos pecados estão perdoados. Mas a ressurreição é como se fosse o comprovante. Você não faz pix toda hora? Duro é quando tem que fazer mais do que receber, né? Mas quando você faz pix para alguém, o que você faz? Não envia o comprovante para a pessoa? Não é isso? Você não envia o comprovante, a pessoa não sabe que você mandou pix. Você pode receber uma notificação. O comprovante é a garantia, é o recibo. É o comprovante de que o sacrifício que foi feito na morte foi aceito pelo Pai. Sem ressurreição a gente ficaria assim, será que foi aceito ou não foi? Entendeu? Ia ficar na dúvida. E aí? Será que pagou ou não pagou? Foi perfeito ou não foi? Porque se ele fosse retido pela morte, significaria que não foi aceito. Porque ele teria pecado, porque a morte só tem poder sobre aquilo que tem pecado. E o sacrifício só pagaria os pecados se fosse perfeito. Porque, já falamos sobre isso, a dignidade do ser ofendido delimita a culpa do ofensor. A dignidade daquele que é ofendido, Deus, é o que vai determinar a nossa culpa. Se nós ofendemos a Deus, a nossa culpa é eterna, afinal Deus é eterno e a dignidade de Deus é eterna. Já falamos sobre isso, não é? Se você dá um tapa no cachorro, você não vai ser preso perpetuamente, mas se você dá um tapa na cara do rei Charles III, na cara da rainha Elizabeth, você vai ser preso por resto da sua vida ou até morto. Por quê? Porque o mundo conferiu dignidade maior à rainha do que ao cachorro. A dignidade daquele que é ofendido, Deus, determina a nossa culpa, delimita a nossa culpa.
Nós ofendemos a Deus, portanto a nossa culpa é eterna, porque Deus é eterno. Portanto, somente alguém eterno pode pagar nossa culpa. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso o verbo morreu no nosso lugar. Porque Ele é eterno, Ele é o Deus encarnado. Mas ao mesmo tempo, a culpa foi feita por homens. Portanto, tinha que ser homem para pagar. Por isso que Jesus é 100% Deus e 100% homem. O homem eterno. O homem é eterno. Porque quem ofendeu? De quem é a culpa? Da humanidade inteira. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. O homem. Mas o tamanho da culpa é impossível ser paga pelo homem. Se você desde o primeiro segundo que você nascesse, você tentasse pagar essa culpa, você não pagaria. Por isso, a culpa teria que ser paga por alguém que é tanto eterno quanto o tamanho da nossa culpa, Deus. Quanto limitado, simples e humano como nós. E isso tem muita importância no livro de Atos. Por quê? A ressurreição enfatizada. Como é a ressurreição enfatizada? No capítulo 13, quando Paulo está pregando, sua primeira pregação, seu primeiro sermão, depois de convertido ao Senhor Jesus, ele fala sobre a ressurreição e ele cita o Salmo 2. Depois vocês procurem lá no grupo a meditação que eu fiz do Salmo 2, logo no comecinho de janeiro, porque eu vou falar exatamente sobre isso. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo está falando sobre a coroação do Messias. Coroação do Messias, gente. O Messias não é o rei prometido para Israel? Quando o Messias viesse, o que precisaria acontecer para que todos soubessem que ele é o Messias e que ele se tornou o nosso rei? O que precisa acontecer para você ter a certeza de que aquela pessoa é o seu rei? Ele precisa ser coroado, simples. Alguém precisa colocar a coroa na cabeça dele e dizer: eis o vosso rei. Quando Jesus foi coroado? Segundo Paulo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. No contexto do Salmo está falando sobre a coroação do Messias. Paulo diz: se cumpriu na ressurreição. Paulo diz que o Salmo 2, que está falando sobre a coroação do Messias, se cumpre. Tu és meu filho, hoje te gerei. Esse hoje te gerei te gerei dentre os mortos. Tu és coroado, tu és o meu rei. E aí o Salmo 2 continua: eu estabeleci, Javé falando, eu estabeleci o meu rei sobre o meu monte Sião. Beijai o filho para que ele não se irrite, não pereçais no caminho. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Salmo 2. Importantíssimo para o contexto de Atos, porque Atos vai mostrar que Jesus é o cumprimento destas profecias, inclusive do Salmo 2. O Salmo 2 é o salmo mais citado no livro de Atos, 3 vezes no livro de Atos, porque ele está falando sobre isso. Porque quando Jesus ressuscita dentre os mortos, quando ele sai da terra, Colossenses 1 diz que ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro gerado dentre os mortos, ressuscitado para nunca mais morrer. Lázaro, o filho de Jairo, filha de Jairo, e o filho da viúva de Naim, se eu não me engano, os 3 ressuscitados por Jesus, ressuscitaram para morrer de novo. Jesus é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Quando Jesus sai do túmulo, é ressuscitado, os anjos caem, a pedra é lançada ao longe com grande glória e grande poder, e o seu corpo é glorificado, é o Pai dizendo: este é o meu filho, rei, coroado. É o Pai coroando Jesus. E este fato é a pregação apostólica, é a pregação de Atos. Este fato, Jesus Cristo ressurreto, está sendo coroado pelo Pai, é a pregação dos apóstolos. Por isso serão minhas testemunhas, testemunhas da minha ressurreição. Poder, Espírito Santo, testemunhas de Cristo
Aonde? Mas, Jesus, nós vamos testemunhar onde de você? Nós vamos falar de você para quem? Como que termina o versículo 8? Tanto em Jerusalém. Final do versículo 8, tá? Como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A começar de Jerusalém, que é onde o Pentecostes desce. Capítulo 2, ele fala: esperem na cidade até que o poder desça, até que o Espírito Santo desça. Eles esperam provavelmente no mesmo cenáculo onde eles partiram o pão com Jesus na última ceia. Provavelmente no mesmo lugar. Aquele cenáculo. Vocês imaginam, gente? Que cena. Depois a gente vai ler o capítulo 2, um trechinho, tá? Eu não vou tentar falar para não manchar a beleza desse texto. Eles esperam em Jerusalém e o Espírito Santo desce. Então eles começam a pregar para os de Jerusalém, para os judeus. E 3.000 se convertem. 3.000 se convertem com a pregação de Pedro. Dizendo o quê? A promessa do Espírito Santo, isso que vocês estão vendo e ouvindo. Vocês lembram o que acontece no capítulo 2? Os apóstolos e os discípulos começam a pregar sobre a ressurreição de Jesus, e as pessoas que estavam nos arredores ali daquele cenáculo começam a ouvir nas suas próprias línguas. Você imagina isso? Você começa a falar sobre Jesus, para você está falando em português, digamos assim, na sua cabeça. Só que aí, só um minutinho, desculpa, tem um italiano ali do lado. E ele está ouvindo você em italiano. Tem um alemão ali, ele está ouvindo você em alemão. E a pregação da ressurreição começa a ser ouvida por todos os povos. E aí, aqueles que estavam ouvindo só, que não estavam entendendo nada, porque não tinham fé no coração, eles falam: esse povo está bêbado. Aí Pedro vai dizer: gente, não é 9 horas da manhã, você acha que a gente vai estar bêbado? Isso que vocês estão vendo é a promessa de Joel. Eis que derramarei, eis que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Joel profetizou. Por que últimos dias? A partir da ascensão de Jesus começam-se os últimos dias e vão perdurar. Os últimos dias vão da ressurreição de Jesus até a volta dele. Nós já estamos nos últimos dias, desde a época apostólica. Agora, o fim dos tempos é só na grande tribulação. Ok? Entenderam a diferença de últimos dias e fim dos tempos? Últimos dias da ressurreição até o fim. Fim dos tempos da grande tribulação até o fim. No texto bíblico. E aí, eles começam em Jerusalém. Depois, o evangelho vai. Deus deixa ter uma perseguição na igreja. Só ficam os apóstolos de Jerusalém. Os outros 3.000 se espalham. E aí o evangelho, por meio de uma perseguição, olha como Deus é o Deus das eucatástrofes. Eucatástrofe é quando tem uma catástrofe, mas que Deus transforma uma catástrofe em algo muito melhor. Existe a catástrofe da queda e a eucatástrofe da redenção. Quem cunhou essa palavra foi Tolkien, o Senhor dos Anéis. Ele trabalha muito com essa questão da eucatástrofe, né? A catástrofe de Sauron, com o pecado, porque é uma figura do pecado, o anel, né? E a eucatástrofe do Frodo destruindo. Então parece que vai estar tudo errado, mas de repente a coisa vira. É a virada do jogo, nos últimos minutos do segundo tempo. Então, o que parecia ser algo ruim, a perseguição, eles foram perseguidos por judeus e por romanos, a igreja foge. Mas nisso, o evangelho chega na Samaria. Sai de Jerusalém, pega os arredores de Judeia, chega na Samaria. Lembra da história de Filipe o evangelista? Não é Filipe o apóstolo, Filipe o evangelista. Ele converte os samaritanos e aí Pedro e João vão lá para impor as mãos e descer sobre eles o Espírito Santo. E depois ele converte um súdito da rainha da Etiópia, que estava lendo Isaías 53 no meio do caminho. Né? Que maravilha. E aí, depois o evangelho chega por meio de Paulo na Galileia e em todo o mundo gentílico, ou seja, o mundo não judeu.
por meio de Paulo. Você vai falar, desculpa. E se foram convertidos, se 3 mil, os 3 mil foram convertidos, eram 3 mil judeus, por que a diferença de línguas? Então, se todo mundo falava a mesma língua? Porque o próprio texto diz, não, primeiro, o judeu, muitos judeus não falavam aramaico. Muitos judeus não falavam aramaico, por tudo aquilo que a gente já falou na introdução dos evangelhos, lembra? Que a gente fala sobre os reinos que vieram. Então tinha muito judeu de fala grega, judeu de fala latina, e judeu de tudo quanto é língua, gente. Estão entendendo? Tinha judeu de muitos lugares. E veja, por que eles estavam ali em Jerusalém? O que estava acontecendo? Pentecostes é uma festa judaica. Então, todos os judeus de todas as regiões de Israel estavam concentrados em Jerusalém, porque era uma festa. Eles iam para Jerusalém. Então estava lotado de Jerusalém, de judeu em Jerusalém. E judeu da Galileia, judeu da Itureia, judeu de Traconites, judeu de Cesareia, judeu de Samaria. Está entendendo? E aí tinha judeu de falas diferentes. Alguns judeus provavelmente falavam aramaico muito ruim. Entendeu? Tinha judeu de fala grego. O próprio texto de Atos fala sobre isso. Judeus que falavam grego, judeus helenistas. Entendeu? E por isso. Entendeu? Vocês entenderam também? E aí, gente, depois de Samaria, bom, eu já falei, desculpa, o evangelho por meio de Paulo chega nas regiões que é o que chamaria aqui até os confins da terra, né? Que começa a ir até os confins da terra, mas continua indo até hoje, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus elevado às alturas à vista deles, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia! Glória a Deus! E aí, os apóstolos voltam então para Jerusalém, tomados de alegria. Tinha também algumas mulheres, tinha alguns outros discípulos. E aí a gente vai, a partir de agora, entendendo que esse versículo é a grande chave para entendimento de todo o resto do texto. Lembrando, uma outra possível divisão do livro de Atos é essa que o próprio texto dá: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É uma possível divisão também do livro de Atos, que não contradiz essa divisão. Por quê? O evangelho está em Jerusalém, com Pedro sendo a principal liderança, igreja em Jerusalém. Depois, igreja na Judéia, Galileia e Samaria. Nessa região. Depois, os avanços na Palestina e na Síria. Agora, ele começa a avançar pelo Império Romano por meio de Paulo. E aí toda essa porção, que é a segunda parte que nós já falamos, são as 3 viagens missionárias de Paulo. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Ele sai, vai, dá uma volta em tudo quanto é cidade, isso aqui, e volta para Antioquia, e volta para Jerusalém. Depois ele sai de novo, vai, volta. Depois ele sai e fica em Roma e morre em Roma. Estão entendendo? Então, a primeira parte, ela é dividida. Primeira parte, que é a parte de Pedro, que é a missão cristã aos judeus, o evangelho chegando aos judeus, ela é dividida em evangelho em Jerusalém, evangelho na Judéia, Galileia e Samaria, evangelho no restante de toda a região de Israel. A segunda parte, que é o evangelho chegando aos gentios, aos não-judeus, a todo o Império Romano, por meio de Paulo, Atos de Paulo, segunda parte, é dividida em 3 viagens missionárias que mostram a expansão do evangelho chegando em diversos lugares pelo Império Romano. Entenderam a estrutura? Agora precisa decorar os capítulos, né, que isso acontece, que aí já é um pouquinho mais difícil, né, tanto das viagens como da igreja, do evangelho chegando nesses lugares.